Pterotrolitron. Algumas palavras são mágicas e eu respeito muito do som deles quando usada como som. A imaginação transporta e move o imaginário. Estava vendo um escultor em vídeo criando uma cabeça de réptil ave pré-histórico e para mim aquilo era um Pterotroliton perfeito. Mas a criação sonora desse nome que inventei ou me surgiu na mente como uma composição musico-literária me move para outros planetas muito antes ou depois do tempo registrado. Algumas palavras são mágicas. Eu respeito muito o inútil do som deles. Quando usada como som, a imaginação transporta e move o imaginário. Estava vendo um escultor em vídeo, criando uma cabeça de um réptil pré-histórico, e para mim aquilo era um Pterotroliton perfeito. Mas a criação sonora desse nome que inventei, ou me surgiu na mente, como uma composição músico-literária, me move para outros planetas, muito antes ou depois do tempo registrado. Para mim isso é um Pterotroliton. Algumas palavras são mágicas. Eu respeito muito o inútil do som deles, quando usada como som. A imaginação transporta e move o imaginário. Estava vendo um escultor em vídeo criando uma cabeça de um réptil ave pré-histórico. E para mim aquilo era um Pterotroliton perfeito. Mas a criação sonora desse nome que inventei, ou me surgiu na mente, como uma composição músico-literária, me move para outros planetas, muito antes ou depois do tempo registrado. Pterotroliton, Pterotroliton, Pterotroliton. Eu ia parar por aqui, mas faz parte do estudo, né? Primeiro eu li algo que eu escrevi e postei no Facebook. Realmente eu vi lá uma imagem, eu acho que era da evolução dos dinossauros, comparando a ideia de réptil virar ave, né? Então eram umas ilustrações assim, acho que umas 4 ou 5, de um réptil assim, um dinossauro daqueles que correm em pé. Parece muito uma ave correndo mesmo, né? Tem uma cauda. Então cada ilustração era como se cada ilustração fosse deixando de sair com aquela característica de lagarto e fosse gradativamente tendo penas, até virar um passarinho correndo, né? Uma ave correndo desengonçada, assim. É bem isso mesmo, né? Aí, não sei, me veio na mente essa palavra de piteco, né? Tiranossauro, Pterotrolitron. Acho que me veio também uma palavra desse teodolito não, essa coisa da pedra, né? Pterotrolitron. Aí eu escrevi. Opa, caiu alguma coisa aqui. Um quadro. Os quadros caem aqui o tempo todo. Atrás do notebook é onde eu gravo o áudio. A coisa é em tempo real aqui. E daí eu escrevi, e engraçado, não só os erros de artigo feminino, masculino, essa coisa do Google Tradutor. Esse pequeno texto que eu escrevi é alguma coisa de dizer que a gente tem criatividade com a imagem, que a palavra, não é só o vocabulário. A gente não sabe o significado, às vezes, de uma palavra, mas ela está contida uma imaginação ali, um imaginário. Então, erros viram acerto quando eles instigam a imaginação. Isso é poesia, né? Poesia também trabalha com essa coisa sonora e imagética, ritmo. Então, a primeira leitura, eu me deixei influenciar e eu fiz uma leitura rápida, bem rápida, não como antigamente eu fazia, mas eu pensei essa coisa do Google Tradutor e desses que lê mecanicamente, né? Então eu vi que a coisa do artigo feminino, masculino, você não entender muito bem, são vírgulas
até o ponto final vira vírgula, se a leitura é muito rápida. E depois eu respirei bem fundo e tentei fazer divisões, né? Pausa, tentar sentir o arco dramático e do entendimento, sabe? A leitura. Aí tentei fazer algo assim. Então, como eu vou completar 1000 vídeos do canal, eu sempre escuto os vídeos antigos. Eu estava escutando ontem o Vingador do Futuro, que eu gravei. É muito engraçado. Até essa coisa de fazer voz de homem, fazer voz de mulher, tem hora que não dá muito certo isso. Fica uma voz snob. Não é nem efeminada, é uma caricatura, sabe? Não convence. Às vezes eu faço a voz de uma criança, até passa. Agora, depende da mulher, eu projeto um machismo, alguma coisa, uma coisa afetada às vezes da mulher. Às vezes o próprio escritor também fez isso, fez uma fala que é uma gozação do que seria uma mulher naquela condição, uma coisa afetada. Então, por isso que eu falei, vai além da ideia do efeminado. Não é isso. O problema é que nem a mulher, que é essa feminilidade, não é assim. Ela está azeda, oxidada, está turva. Então, a escrita também não acessa a realidade. Quanta bobagem, né, que eu estou falando agora. Mas é isso. Então, a véspera dos 1000 vídeos postados, deve ser 998 esse, ou 98. Então, comecei já a refletir o que é me escutar, envelhecer. A gente envelhece, a gente começa a falar mais metodicamente, pausado. Eu tenho esse problema. Como eu vou olhando sempre de primeira, agora eu estou falando, né? Até para eu ouvir depois e estudar o que é o ritmo da minha voz normal, da comunicação. Aí eu pensando, a coisa fica mais lenta, eu dividindo um assunto, outro assunto e outro assunto. Então, esses recursos da fala, da oralidade, da comunicação, para depois trazer de volta para a leitura. E concluir o entendimento. Quem lê está entendendo o que está lendo. Se ele entendeu, ele vai interpretar um começo, meio, fim, e até uma satisfação de ter entendido. Né? Além de a leitura ser emocional também, o ritmo ela passa pelo entendimento, que para mim é a coisa mais importante. E até o universo pessoal. Nossa, eu escutei um audiolivro esses tempos, que era o Homem de Giz. É isso? É um livro, Homem de Giz? Homem de Giz, é isso mesmo. E era um cara que, eu devo ter comentado em outro áudio, é um narrador muito bom. Só que, talvez por ser muito jovem, alguma coisa assim, ou ser muito urbano demais, sabe, ter uma cultura muito urbana, não sei, alguma coisa me deu uma plastificação de cultura de shopping, que cresceu no shopping, essas coisas, sabe, de falta de vida real. Então, quando foi ler O Homem de Giz, o cara lia algumas coisas lá que eram terríveis, terríveis, e ele lia como se estivesse caçoando daquilo. Tipo assim, uma pessoa morre e ele fala como se a pessoa tivesse ido no banheiro escovado o dente. Sei lá, um sarcasmo, achando bonito. Sabe aquela cultura do filme de terror? Daquela pessoa que está no videogame estourando a cabeça dos outros? Não tem realidade, não se deixa... Aí que tá. É o que se falava dos jornalistas, né? Que de repente dava uma matéria triste e em seguida dava uma matéria alegre. E eles falavam no mesmo tom, ou não pode se comover com aquele assunto. Então é um tipo de leitura de radialista, jornalista, que tem um ritmo muito cadenciado, não se envolve com o negócio, ou quando se envolve faz que nem o Gil Gomes, né?
como se fosse um narrador de filme de terror, como se estivesse fazendo a imprensa marrom, sensacionalismo. Então tem muita coisa, é o que eu falo, eu não leio bem. Eu tento buscar a leitura para me ajudar a fala e esse estudo todo culminar num trabalho de ator, que eu gosto muito de me submeter a participar, né, dessa contação de história, eu representando um personagem com meu tipo físico, a minha idade, com a minha avó, com meus maneirismos de caipira, de pessoa do interior, meus afetamentos também, minhas infantilidades na fala. Eu vi outros narradores que leem super cantado, assim, sabe? O monocórdio. Cantado que a gente fala é assim, a pessoa tá repetindo uma melodia. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Aí vai lendo tudo assim, não importa o que ele está lendo, sempre é aquela cadência, né? Então, uma das coisas que eu aprendi com o Kim Marx naquela época, do teatro, era que você tinha que pontuar. Então, você cria uma pausa. Mas antes de você criar a pausa, você vai pontuar. Então, cada trecho tem o seu próprio ritmo. Então, é estudado antes. Eu leio de primeira sempre, então não dá tempo disso. E eu sinto assim, como eu não sei qual é a próxima palavra que vai surgir, eu acabo parando naquela, dá um tipo de entendimento. Aí eu completo com a próxima e com a próxima. E, na verdade, a frase não foi construída para ser assim. Ela tem o que? Um período e tem um ponto final. E daí vários períodos montam um parágrafo que tem um... É como se fosse no cinema. Cena, outra cena, fechou a sequência. A sequência é ele indo casar. Eu já dei esse exemplo do casamento. Tem várias etapas até que eles estão casados. Né? Os momentos anteriores, toda a preocupação, a correria, né? Muita gente envolvida. Então é a mesma coisa. Se você tem um parágrafo, é uma sequência de vários períodos. E eu tenho uma ideia geral ali. E eu tenho, além do pensamento, tem envolvimento emocional. Então existe uma lógica, existe assim, cada palavra vai gerar um tipo de sentimento também. Ela vai ficar turva, o pensamento vai rastrear, vai tentar buscar o entendimento. Agora, o melhor caminho disso é pelo entendimento, é humanizar aquilo. Então é o caminho do ator, vai levar para uma leitura melhor naturalmente. Agora, é lógico que a dignidade da leitura de uma voz, de uma pessoa que tem uma voz espontânea, às vezes mais velha também, que ela é colocada, que é a do locutor, às vezes uma criança também tem uma leitura linda pela espontaneidade. Então, o que é a fotogenia na foto ou no cinema, ou a presença cênica de um ator no palco, existe também na voz uma espécie de uma... Não é fotogenia, aí seria o quê? Uma audiogenia. Audiogenia. Tem isso aí, que é um negócio que... A Vanise Carneiro deu uma oficina de atuação para câmera aqui em Botucatu esses dias, e ela foi muito interessante a oficina, sabe? Ela dividiu as 4 horas pertinentes ao que ela tinha, né, para trabalhar com a gente, em 2 partes. A primeira parte era uma espécie de um teatro, mas de uma oficina de teatro. Então a gente imaginava uma câmera. Era interessante isso. E daí basta você fechar a mão assim, enquadrando e olhar outra pessoa, você vai conseguir ver mais coisa do que se você estiver olhando direto. Porque daí você vai selecionar, eu estou vendo uma pessoa, estou vendo a outra, estou reparando só no rosto dela, né? E tinha vários exercícios que eram conhecidos já no teatro. E até a ideia da interpretação ou representação e a ideia de viver, de estar ali em tempo real presente. E daí ela perguntou o que era
na câmera. Se no palco era a presença cênica, o ator para a câmera seria a fotogenia. O que era a fotogenia? Aí eu imaginei que devia ser um carisma, essa coisa, esse jogo, essa sedução, essa de você conseguir ativar, fazer a pessoa parar o olho em você, deu esse flerte. Tem eu não sei, e que rola com a câmera isso, né? Uma coisa e a pessoa pode estar sendo filmada e não saber que está sendo filmada também, e ter isso. Ela é fotogênica, né? Então não sei nem se é consciente, se não é consciente. Ela estava tentando buscar lá com a gente não conseguiu. Que era simplesmente estar diante do olhar dos outros e não se sentir incomodado a ponto de tentar preencher aquele momento com a imaginação, criando algo para entreter os outros. Simplesmente estar ali. Né? O ator para a câmera precisa estar ali, consciente. Então ela deu exercícios assim de um ficava na frente do outro e falava o que estava vendo no rosto do outro. O outro assumia aquilo e repetia. Você tem a laranja, você tem a sobrancelha, não sei qual é a cor da sua sobrancelha. Aí a pessoa falava, você não sabe qual é a cor da minha sobrancelha. Você tem uma pintinha do lado do olho, no cantinho do olho. Eu tenho uma pintinha no cantinho do olho. E depois ia para características emocionais. Você não está gostando muito de eu te analisar. Eu não estou gostando muito de você me analisar. Então, existia um jogo, quase uma provocação, você mexia, sabe? Você descrevia o que você estava vendo no outro e ao mesmo tempo tocava ela por dentro, porque de repente era um pouco invasivo ficar falando friamente de você tem a sobrancelha emendada, ou você tem rugas, você tem, sabe, descrever e o outro repetir, eu tenho, e daí depois revezava e falava para o outro. Esse jogo, sem falar agora é minha vez, o outro, essa relação de imaginação e estar ali com o seu objeto real, é a minha cara, a minha idade, com minha beleza e a minha feiura ali. Então, ao mesmo tempo, dá para ver que um ator ele está trabalhando coisas reais ali, que está desenrolando nesse tempo agora, e coisas imaginárias, ao mesmo tempo. Então, essa consciência é muito interessante. Quando a gente está lendo, a gente também está fazendo isso, está usando a imaginação, mas ao mesmo tempo a gente está se escutando como se o texto estivesse falando para a gente. E a gente está entendendo e está sentindo. E eu acho que não pode negar o sentimento. Tem que deixar. Então, muitas leituras minhas ficam turvas, né? Turvas, eu estou usando essa palavra direto agora. Muitas leituras que eu fiz nesse tempo todo, eu fiquei com a voz embargada, fiquei emocionado, mas eu deixei, porque é justamente isso, eu falei. É um registro da minha emoção meio como público. Então o ator, ele é público daquilo também, é um público tão fiel à imaginação, ele trabalha com a imaginação, que não é que ele está fingindo, representando. Não, ele está imaginando e está vivendo aquela imaginação ali. Então é estranho, porque se você tem um ator e um espectador, aí no caso esse ator, ele é espectador também da imaginação, ao mesmo tempo ele esquece que ele está atuando, são todas características que vai aproximando da ideia de um espectador. Ele vai tirando aquela coisa da vaidade, olha, eu vou chorar porque eu sei chorar. Não tem nada a ver com isso. Ele está imaginando igual o espectador está imaginando. E ele aceita ser visto, inclusive em sua imaginação, nos seus... talvez nem aceite, ele não está prestando atenção nisso. E ninguém é melhor do que ninguém, essa coisa do mercado de trabalho de ator. Eu sofri muito com isso aí, ele fica meio se
se cutucando para sofrer, para tentar ter uma emoção que talvez ele não tenha na vida real, para competir com outro ator que é especialista nessa característica de lágrimas, coisas assim. É muito complicado, muita vaidade. E, na verdade, não precisa nada disso. Não precisa nada disso. E é natural também o público não gostar de um determinado tipo de sotaque ou de caráter, talvez. Então, alguns atores que são falsos, e daí você vai ver na vida real, eles falam daquele jeito, eles têm essa característica. E eles são reais, são aquilo. Então, essa coisa de fotogenia, de você se fazer agradável, primeiro é muito ruim. Muito ruim. Se gostam, gostam, não gostam, paciência. Eu acho que nessa função de trabalhar com a imaginação, que pode ser uma pintura, pode ser um livro, pode ser uma representação no teatro, como pode ser no cinema, que eu gosto muito mais, porque a boa representação do cinema, no teatro eu não vou nem comentar, porque aí é uma coisa à parte mesmo. O teatro tem sua magia. Mas o cinema, a primeira coisa é parecer pessoas comuns. Então você atua para parecer que você não está atuando. Quanto melhor você fizer isso, melhor você cumpriu a função. A coisa da emoção tem que ser algo muito próximo da sua emoção mesmo. Não adianta ficar fingindo essas coisas. E é um trabalho artístico. Então, de repente, com aquele ator, não conseguiu a cena de um jeito. Então, com a criatividade ou a equipe, com alguns enquadramentos diferentes, com uma outra situação, na montagem, a gente pode atingir uma emoção até maior, sem mostrar a água caindo dos olhos, talvez mostrar essa dor, sofrimento, de maneira impressionista, mostrar através de outras coisas, até com a verdade do ator, mas não aquela que um outro ator ofereceu. Entende? Para não ficar comparando. O trabalho de arte é individual. A atuação é intransferível. A leitura, cada um tem sua leitura. E aí está a beleza da coisa. A comunicação também, o vocabulário. Né? É assim. Bom, estamos na véspera de completar os 1000 vídeos postos no canal.